e onde se produzem os alimentos no Brasil. Um estudo inédito do Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, se debruçou sobre o tema e produziu uma profunda análise sobre a produção agrícola do país nas últimas décadas. Intitulada Produção de Alimentos no Brasil, Geografia, Cronologia e Evolução, o estudo constata que a produção brasileira está concentrada em poucas culturas. Vamos falar ao vivo com o sênior do Grupo de Políticas Públicas, Alberto Barreto. Oi, Alberto, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. E a minha primeira questão realmente é, quais décadas, como é que vocês fizeram para chegar a esse resultado, um dos pontos-chave aí dessa análise, desse estudo, que é realmente a concentração em poucas culturas e essa evolução que aconteceu. Quais pontos principais nós destacaríamos no caso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, essa concentração em poucas culturas, isso não é exatamente uma novidade, tá, Renata? Isso é clássico de países agroexportadores, normalmente que tendem a se concentrar a produção total da agropecuária em poucos produtos, né? Isso é assim no Brasil desde o primeiro ciclo de cana-de-açúcar na época colonial, né? Então não é exatamente essa a novidade. O que a gente fez foi analisar nos últimos 30 anos, né, principalmente essa grande virada do Brasil como potência agroexportadora, não só como mais um player mundial, o que aconteceu nos efeitos, qual foi o efeito geográfico dessa superinserção brasileira no mercado global de alimentos. Essa foi exatamente a nossa pergunta norteadora nesse estudo. E aí, quais as respostas que vocês obtiveram que mais chamaram a atenção? Bom, a gente confirmou algumas coisas que já sabíamos também, né? A principal delas é que o Brasil ele é um fenômeno no aumento de produtividade, não tem caso semelhante desse no planeta nos últimos 30 anos, mas que, concomitantemente ao aumento da produtividade, que é genericamente chamada de intensificação, o Brasil também ele expande a área numa velocidade que o faz também o campeão de conversão de vegetação nativa em terras agropecuárias. Então, no mesmo período, de 90 para cá, a gente converteu praticamente 80 milhões de hectares de vegetação nativa e foi justamente a área que a agropecuária, juntando pastagens e agricultura, se expandiu nesse período, né? Então, a gente tem que entender melhor esse paradoxo que o Brasil coloca para a academia e para o setor agropecuário de modo geral, ou seja, como é que o líder em intensificação também é o líder em expansão, né? Isso às vezes cria um certo tilt na cabeça das pessoas, né? E esses efeitos não são ainda completamente conhecidos. A gente sabe que para aumentar a produção precisamos aumentar a produtividade e a área, né? Agora, os efeitos estruturais que esse aumento de área tem econômicos na produção agropecuária, isso ainda não é bem conhecido, né? Então, ou seja, em que medida que o setor agropecuário efetivamente depende e vai continuar a depender da expansão de áreas para responder à demanda internacional de alimentos? Essa que parece que é a pergunta chave que nós temos que nos debruçar agora. Isso é o que a ciência vem dando muitas respostas. A gente teve até ontem, eu li, uma das 100 melhores cientistas do mundo a nível de agricultura. É uma pesquisadora, cientista da Embrapa. A Embrapa tem feito um trabalho excelente nessas últimas décadas, enfim, desde sua criação, que agora tem feito e trabalhado bastante sobre projetos de implementação do trigo, uma cultura que a gente sabe que vai muito bem nas regiões mais frias, no sul do país, porém já há um trabalho aí realmente bastante intenso para o centro-oeste, para outras regiões também. Ou seja, de que forma essa nova geografia de culturas e de desempenho também podem vir a ser mais viáveis e mais inerentes ao dia a dia do produtor e para atender essa demanda mundial
dado que recentemente também uma das porta-vozes ali da FAO, da ONU, a representação máxima aí do órgão de Organização Mundial de Alimentos aí em todo o mundo, né, disse que o mundo sim depende do Brasil e vai depender muito mais, ou seja, dados todas essas complexidades, né, ou seja, a gente tende muito a avançar ainda, não? Sim, você tem toda a razão de colocar. A Embrapa, ela foi uma protagonista nesse processo, não só a Embrapa, como toda a ciência brasileira que trabalha com a agricultura tropical foi protagonista em colocar o país nessa posição aí essencial. E essa vantagem competitiva global que nós temos hoje, do mundo depender do Brasil, talvez nós não estejamos explorando da forma mais eficiente, justamente por causa desses ruídos todos envolvendo a expansão de terras. Então, a gente fica o tempo todo tentando apagar esses ruídos relacionados ao desmatamento e à expansão e não focaliza exatamente essa grande vantagem competitiva global que nós temos, né? O que percebemos? A gente não, assim, e o que preocupa? Entre 1990 e 2010, assim, nos 20 anos, a maior parte das culturas agrícolas principais, a produtividade dobrou. Não produção, produtividade, produção por área, dobrou. Né? Algumas quadriplicaram. E agora esse ritmo de aumento de produtividade, ele vem arrefecendo, né? A uma taxa de mais ou menos 1% para as principais culturas ao ano. Né? Então, a gente, talvez nesse próximo ciclo de 20 anos que nós temos pela frente, a gente não possa mais contar tanto como contamos com o aumento de produtividade nas décadas de 1990 e 2010, que foi a grande explosão brasileira. Né? O Brasil, eu estava olhando os dados só entre 2010, 11, 10 anos atrás, e esse novo levantamento de safra que vocês citaram dentro do programa aqui, a gente aumentou em 100 milhões de toneladas de produção de grãos no país. Né? Então, em 10 anos, a gente aumentou o equivalente à produção dos Estados Unidos de soja. Os Estados Unidos produz 120 milhões de toneladas de soja. E a gente, em 10 anos, aumentou nossa produção brasileira em 100 milhões de toneladas. Isso é algo absolutamente espantoso. E é claro que teve efeitos dentro da geografia e da forma de se fazer agricultura no país. A gente não vem vivenciando uma agricultura estática. Isso tem efeitos de composição de uso da terra dentro do próprio rural e realocação de muitas das culturas agrícolas regionalmente e mesmo quando a gente olha a escala nacional. Né? Perfeito. Muito obrigado. Só para dar o nome aqui bem, né, e parabenizando a pesquisadora, é a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria, que está na primeira posição brasileira e é a única da América do Sul no recém-lançado ranking dos 100 principais cientistas em fitotécnica e agronomia da Plant Science and Agronomy, publicado pela Research.com, que é uma referência em dados e contribuições científicas a nível mundial. Então, a única brasileira que está aí entre as 100 principais cientistas no mundo na área de agronomia é a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria. Ou seja, há muito sim o que a gente destacar a nível desses pesquisadores, esse trabalho intenso, né, que é feito pelas Embrapas, pelas mais de 40 que a gente acompanha aí pelo Brasil. Muitíssimo obrigada, viu? A gente vai mantendo contato em outras oportunidades, tendo novos estudos, podem nos acionar aí a todo momento. Obrigada, ótima terça.